Amém? Assim como o músculo natural, ele pode ser hipertrofiado por meio de exercícios. A medida de fé, ela pode ser aumentada mediante exercícios espirituais. E há diversas evidências bíblicas a respeito disso, de fé em fé, de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Há uma progressividade. O apóstolo Paulo, ele falando com as igrejas, ele disse, olha, leite vos dei, mas depois tem um alimento sólido. Tudo indicia, tudo aponta para níveis maiores. Amém? Deus não nos criou para ficarmos debilitados na fé, para sermos débeis quanto ao crer, quanto ao confiar nele, mas Deus, ele idealizou que a gente crescesse na confiança nele, em compreender as realidades espirituais que estão contidas na sua vontade para nós. Amém? Aleluia. Não tem a ver com ser mais amado por Deus ou ser menos amado por Deus. Amém? Não tem a ver com ser mais justo do que Deus já te fez justo em Cristo Jesus, mas tem a ver com aprender a confiar cada vez mais em Deus. Amém? É sobre isso que envolve o crescimento em fé. Mateus, capítulo 17, versos 14 ao 21. Eu vou resumir para não ler o texto inteiro. Nós vamos chegar em um ponto que vamos tratar de alguns textos, eu vou pedir que você leia. Mas esse texto fala, irmãos, de um homem que pediu aos discípulos que orassem, curassem o seu filho. Verso 15, ele diz, Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Era um rapaz que estava endemoniado. Amém? E aí, o homem disse, eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Está consciente do que está acontecendo? Jesus, respondendo, disse, Jesus desceu o cajado do pastor. Ele não alisou não, irmão, ele disse, ó geração incrédula e perversa. Jesus não falou isso para o endemoniado, ele falou para os discípulos. Ó geração incrédula, até quando eu estarei contigo? Vocês precisam crer naquilo que eu estou te enviando para fazer. Amém? Ele deu uma puxada de orelha e ele disse, traz o menino aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora ficou o menino curado. Isso está no verso 18. Verso 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram, depois que Jesus tinha libertado o menino, os discípulos, Jesus, reunião, por favor, mestre, vamos aqui, vamos nos reunir. Por que a gente não conseguiu? Por que, por meio da nossa oração, o demônio não foi expulso? Eles perguntaram a Jesus. Jesus deu uma resposta. Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Porque vocês não creram que havia poder suficiente para expulsar o demônio, por causa da vossa incredulidade. Pois, na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha, remova-se daqui àquele lugar, e será removida, e nada será impossível para vós. Verso 21, preste atenção. Mas essa espécie não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Irmãos, há uma sabedoria de Deus a ser entregue para nós com esse texto. Jesus fala da oração e jejum como um potencializador de um nível de fé. Ele disse, incrédulos, vocês não expulsaram por causa da vossa incredulidade, porque vocês não creram. E ele arrematou dizendo, essa casta se expulsa por meio de jejum e da oração, o que nos faz entender, irmãos, nos faz inferir que jejum e oração nos ajuda a crescer em fé. Amém?
Jejum e oração como exercícios espirituais, eu disse anteriormente, eles não nos farão, essas práticas não nos farão mais filhos de Deus do que nós somos. Não vai alterar a nossa filiação. Não vai alterar a nossa posição diante de Deus. Não, porque eu jejuei e orei mais, eu agora vou ficar mais perto do trono. Não, irmão. Foi o sangue de Jesus que fez isso. E foi simplesmente pela fé. Não foi por obras. Não foi a minha obra de jejum, o meu sacrifício, não. Mas o jejum e a oração vai afinar a sintonia do ouvir a Deus. Amém? Vai ampliar a nossa confiança nele. Vai ampliar a nossa percepção do sobrenatural. Vai nos tirar de uma dimensão carnal e refém dos sentidos para uma esfera espiritual. E é onde Deus atua. Amém? Jejum e oração irá ativar níveis de fé e de movimento espiritual cada vez maiores, meus irmãos. Nós falamos em um desses dias que o relacionamento estável com Deus nos manterá de pé, independentemente da circunstância. E jejum e oração são práticas de quem tem um relacionamento estável com Deus. Amém? Que nos leva a uma estabilidade de se relacionar com Deus. Falamos no último culto, domingo passado, sobre o poder da fé. Quem estava aqui domingo passado? Se você não estava, vai lá no YouTube. Foi uma bênção o culto, irmãos. Falamos sobre o poder da fé, vendo como Jesus, o bom pastor, ele conduzia os seus seguidores, os seus discípulos, ensinando fé. E houve uma gradação nisso. Jesus primeiro operou milagres, disse, vejam como eu estou fazendo. Eu estou crendo em Deus para o impossível acontecer, para aquilo que não existe aconteça, e eu creio como se já existisse. Depois disso, ele chamou os discípulos, agora participem do milagre comigo. Ele rendeu graças, partiu o pão, deu para os discípulos, e eles também repartiram, e eles participaram do milagre. Mas Mateus 10:8 diz que ele enviou os 12. Ele disse, agora vão, curai enfermos, expulsai demônios, ressuscitai os mortos. Jesus disse, agora é com vocês, porque Jesus estava conduzindo o seu povo, os seus discípulos, inspirando eles, ensinando eles a viverem uma vida de fé, fora de uma perspectiva natural, mas olhando para as questões sobrenaturais, porque ele havia de ir. Ele disse, logo mais acima na questão do endemoniado, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Haverá um dia que eu não estarei com vocês e vocês precisarão crer. Amém? Irmãos, essa dispensação do crer é para nós. Amém? A gente precisa crer. Agora, há questões que nos impedem de receber as coisas pela fé. E eu quero que você abra bem o seu coração para ouvir. Algumas questões têm dificultado que a gente creia em Deus em algumas áreas específicas. Pessoas que primeiro questionam se Deus tem mesmo poder para fazer alguma coisa. Será que Deus pode fazer isso? Não, isso é demais para Deus. E elas limitam o tipo de coisa que Deus tem para fazer. Elas limitam o poder de Deus com a sua fé. Outras pessoas, elas até creem que Deus pode. Deus pode, Deus é poderoso. Mas eu não sei se Ele quer fazer isso. Eu não sei se Ele se importa com isso. Outras não se acham merecedoras. Eu sei que Deus quer, eu sei que Deus pode, mas eu acho que eu não mereço. Então eu não vou crer, eu não tenho legitimidade para que eu creia ousadamente por essa área, porque eu acho que eu não mereço. E um problema de merecimento, de percepção de merecimento. E outros irmãos estão crendo por coisas que não deveriam crer. Por não conhecer o caráter de Deus e não ter comunhão com Deus, estão
enganados em relação aos seus objetivos de fé. Eu quero falar um pouco sobre essas 4 coisas que impedem a gente de receber as coisas pela fé. Você está aqui? Amém. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versos 16 e 18. Você pode ir lá, por gentileza. Diz assim o texto: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Aleluia. Existe até uma música que nós cantamos muito no Verbo da Vida de Eliezer. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes que nunca muda. Tudo que Deus dá é bom. Irmãos, Ele tem para nos dar. Deus, Ele tem capacidade de resolver. Ele tem poder. A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo vem dele, irmão. Ele é a fonte de bondade. Ele tem para nos dar. Ele é fonte de poder. Ele é fonte de provisão para todo que nele crê, irmãos. Ele é Deus. Ele é infinito em sua capacidade. Ele criou o mundo do nada, meu irmão. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Foi Deus que trouxe fôlego de vida para a minha vida e para a sua. Ele é dono de todo o poder, irmão. Ele é todo poderoso. Ele pode, irmão, intervir na área que a gente precisa. Amém? Outros creem que Deus pode, mas duvida se Ele realmente quer. Abra, por favor, sua Bíblia em Mateus 7, versos 7 a 11. Eu quero inspirar o nosso coração a vivermos uma vida de fé. Amém? A vivermos uma vida de ousadia em fé. Amém? Mateus, capítulo 7, versos 7 a 11, diz assim. Posso ir lá? Amém ou é de mim? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Veja, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós, irmãos, se porventura um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus perguntando. Qual dentre vós, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém. A questão, irmãos, é que temos a tendência de confundir o caráter fiel de Deus, que cumpre o que prometeu, com o caráter infiel das pessoas que a gente se relaciona ao longo da nossa vida. Como se Deus dissesse algo na sua palavra, mas guardasse consigo uma outra intenção que é diferente daquilo que ele escreveu. E eu estou aqui para te dizer, não é dessa forma. Deus, irmãos, na sua prática, ele é coerente com o que ele falou na sua palavra. Amém? Está tudo alinhado. Ele e a palavra são um. Amém? A gente precisa crer nisso. É um dilema crucial de quem é cristão. Crer na Bíblia como sua fonte de autoridade e fé. Amém? Não é crer nas experiências. Não é crer na tradição.
é crer na palavra de Deus, tida como inspirada pelo Espírito, deixado como manual para que a gente viva segundo essa realidade. Amém? Crer na palavra, irmãos. E ela não volta vazia. Ela é apta para discernir, compreender as coisas. Ela é Deus falando conosco. Amém? Amém. Aleluia. Deus nunca mente, irmão. Ele é bom. Toda boa dádiva vem dele. Então, ele tem como dar coisas boas aos seus filhos. A gente não precisa duvidar da intenção de Deus em nos abençoar. Amém? Não duvide do desejo de Deus de alcançar o teu coração, de sarar suas feridas, de intervir divinamente naquilo que nós necessitamos de socorro. Amém? E Ele pode agir em nosso favor. Você crê nisso? Amém. Ele deseja, irmão, agir em nosso favor. Outros não se acham merecedores da intervenção divina. Efésios 1:3. Você pode ir lá. Há uma realidade que nos pertence hoje. Se você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, assim como eu, há uma realidade que nos pertence. Você é justo, você é justa, eu sou justo. Eu tenho livre acesso ao Pai. Isso não me ufana de arrogância, não. Foi pela graça manifesta em Jesus, obtida mediante a fé. Mérito nenhum, sacrifício nenhum, nenhuma gota de suor. Nada. Foi simplesmente pela fé. Isso, irmão, valida o que Jesus fez. Invalida qualquer obra que poderíamos fazer para obter favor de Deus. Amém? Você é merecedor, porque Jesus te fez merecedor. Nós não precisamos, irmãos, uma vez que estamos em Cristo, dizer: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não merecia. Ok? Mas Jesus me fez merecedor. Jesus me fez merecedor. Qual de nós, no relacionamento com os nossos filhos, está lá a geladeira lotada, tudo que você gosta de comer, muita proteína, muita salada, está lá na geladeira. Seu filho, então, pede acesso àquelas questões. Se ele vier para você e diz: pai, eu não mereço, eu não trabalhei por isso, você vai dizer: menino, é seu, recebe bênção, vai, usufrua, porque eu trabalhei para te dar. Amém? Assim é o nosso relacionamento com Deus. Jesus, com o seu penoso trabalho, padeceu, irmão, para que a gente tivesse acesso às bênçãos de Deus, irmãos. Essa é uma realidade que a gente precisa acatar no nosso coração. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre haverá uma crença limitante imposta pelo diabo para dizer que você não merece, para dizer que Deus não quer te ajudar, para dizer que Deus não é poderoso para fazer. Mas é mentira, irmão, Ele é. Ele quer, irmão. Ele deseja nos abençoar. Ele é um bom pai. Amém? Efésios 1, verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmão, Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Não foi por nosso merecimento que Ele nos abençoou, foi por Jesus merecer e abrir a porteira para que a gente tivesse acesso.
Em Cristo Jesus, irmãos, nós temos acesso às bênçãos de Deus. E aquilo que é no céu pode ser arrastado para a terra pelo braço da fé. Assim na terra como é no céu. Amém. Ele já nos abençoou, já é nosso. Ô irmão, a gente só precisa receber pela fé, tomar posse daquilo que Deus liberou para nós. Amém. Mas como é que recebe pela fé, irmão? Andando no nível natural. Como é que recebe pela fé? Vivendo uma vida carnal. Nós cantamos uma canção aqui. Não, pelo que vejo, mas pelo... Você estava aqui na hora do louvor. Não é pelo que você vê, mas é pelo que creio. Amém. Oh, aleluia. Outros estão crendo pelas coisas que não deveriam. Isso tem impedido de ter resultados. Tiago, capítulo 4, versos 3 e 4, eu vou já adiantar. Diz assim: pedis e não recebeis. Veja, Tiago está falando sobre um pedido não recebido. Preste atenção. Tiago está falando sobre algo que você pede e não recebe. Amém? Pedis e não recebeis. Por quê? Por quê? Por quê, irmão? Porque pedis mal. Pedis mal para consumirdes em vossos deleites. Eu vou explicar um pouco sobre isso. O verso 4 ele endurece, ele diz: adúlteros e adúlteras. Ele indica o coração de alguém que está pedindo algo que vai acabar sendo substituído, vai ser colocado no lugar de Deus, que vai te fazer adulterar em relação à sua aliança com Deus. Adúltero e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Preste atenção, há pessoas, irmãos, crendo por coisas cujo pano de fundo é idolatria e egoísmo. Estão crendo por coisas que no seu coração, quando elas possuírem, elas vão colocar no lugar de Deus, e aquelas coisas passarão a ser o seu Deus. Não tem suporte para receber algo. Amém? Creem em Deus por coisas pelas quais elas abandonariam Deus para ficar com essas coisas. É sobre isso que Tiago está falando. Amém? Um não do Senhor, em um contexto como esse, é um ato de misericórdia, para te livrar de algo que você não saberia administrar. Amém? Há coisas, irmãos, pelas quais não devemos crer. E isso também tem a ver com a falta de conhecimento da palavra, com o andar com Deus. Não conhecer o caráter de Deus, não conhecer as prioridades divinas, tem feito com que a gente caminhe em uma direção de fé que não é resolutiva, que não vai dar resultado. Amém? Porque é para o nosso prejuízo, porque não é compatível com o caráter de Deus. Amém? Experimenta algo. Existe uma oração. No Rema nós temos uma matéria chamada oração que prevalece. E nesse contexto de oração, a gente aprende divisões didáticas de como orar. Amém? Pela palavra, aprendendo como orar. E tem um tipo de oração que se chama oração de consagração. Irmãos, na minha vida, quando as coisas estão embotadas, anuviadas, sem clareza, quando há uma angústia e a gente percebe que é uma peleja de fé que já virou ansiedade, não está certo, não está no descanso da fé, está além daquilo que a gente tem como patamar de
de estrutura. Você está crendo por algo e aquilo está te angustiando, tem uma certa pressão. Mas sabe quando isso já excedeu a pressão? Você tem que parar para dizer: Senhor, é o seguinte, eu desejo aquilo ali. Eu estou crendo por aquilo ali. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Eu consagro a ti, Senhor. Eu não quero mover mais nenhum dedo. Seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é um ato de fé, irmão. Dizer: eu não quero a minha vontade. Senhor, seja feita a tua vontade nesse negócio. Há coisas que você está crendo e você sabe que o rio está fluindo. Que foi o próprio Espírito de Deus que te impulsionou para crer por aquilo. Mas há coisas que você precisa prescrutar a vontade de Deus para saber se você deve crer por isso ou não. Amém? Você está aqui ou já foi embora? A fé, irmão, ela tem um propósito divino. Tiago disse: tende, não pedis e não tendes. Por quê? Porque pediu para o seu próprio ventre e deleite, porque fé tem propósito divino. Amém? Fé não é o gênio da lâmpada que você esfrega e diz: 3 desejos. Não. Fé é fruto de um relacionamento cheio de propósito com um Deus que é poderoso para fazer cumprir. A grande questão, irmãos, é que a gente vive numa dimensão tão natural, tão ligada naquilo que a gente pode comprar, naquilo que as pessoas podem pensar de nós, no nosso status, no nosso sucesso de vida. E essa perspectiva tão natural, tão carnal, em satisfazer tanto as nossas vontades, os nossos impulsos, nos tira da visão de Deus, que é eterna. Sejamos inteligentes, irmãos. Nada do que nós conquistarmos nessa vida irá conosco naquele paletó de madeira. Não, irmão, não vai. Não existe uma garagem para você guardar nada no seu túmulo. Lá de onde eu vim chamava de carneira. Já ouviu esse termo? Não tem, irmão. Não tem. Mas a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que há como juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não vão corroer. Veja, eu não estou falando sobre uma vida desprovida de governar o mundo, de comer o melhor dessa terra, não. É sobre coração, irmão. É sobre a posição do coração. Deus, ele está olhando para nós. Esse meu filho está ali, aí, correndo de um lado para o outro, querendo... E está sem entender que o que eu estou chamando ele para fazer é isso aqui. É se ligar no trono. Naquilo que é acima e além do que o dinheiro pode comprar. Amém? Irmãos, os bilhões do Banco Master não podem comprar uma comunhão com Deus. Nem todo o dinheiro do mundo, irmão, poderia dar para nós o que nós temos em Cristo Jesus. É tudo o que nós poderíamos ter na vida. Jesus. Amém. Irmão, quando a gente desenvolve uma consciência desse tipo, nada mais importa. Deixa eu te falar, irmão, eu gosto de viver bem. Se você não gosta, eu respeito. Pode dormir na sua cama de prego. Não tem problema, irmão. Eu gosto de viver bem. Gosto, irmão. E eu sei que meu pai, ele gosta também. Que eu viva bem. De ter as coisas organizadas. Mas, irmãos, o conforto e as coisas não podem ter meu coração. Amém? Elas não podem dominar quem eu sou. Eu não posso viver a serviço delas. Refém nas minhas emoções, na minha alegria, governado por todas essas percepções, por todas essas necessidades criadas. Amém? Jesus é muito maior do que tudo isso, irmão.
Jesus é muito maior do que todo o numerário que nós podemos juntar nessa terra. Jesus é muito melhor, irmãos. E você está num lugar, nós estamos num ajuntamento, onde Jesus é o centro. Não é a respeito de pessoas apenas, de uma voz influente, de um pastor que... Não, irmãos, é a respeito do Espírito de Deus e de Jesus nesse lugar. Amém? Aleluia. Não devemos, irmãos, bater o pé como criança mimada. Me dê, Senhor, custe o que custar, custe o que custar, eu quero, é meu. E Deus está dizendo, não é o melhor para você. Não é o melhor para você. Amém. Oh, aleluia. Deus tem, irmãos, Ele quer nos dar. E nós precisamos receber pela fé. Deus tem para nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Não devemos, então, andar sozinhos, desprovidos da assistência divina. Jesus ensinou fé para os seus discípulos, Ele ensinou fé para nós, Ele nos equipou com fé, e Ele deixou o Espírito da fé disponível para a igreja. Amém? Confiar em Deus agrada a Ele. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é extraordinário para nós, irmãos. É benéfico para o que nele crê. Amém? Você está animado hoje? Eu estou pela fé, irmão. Você está animado? Creia comigo, meu irmão. Pode vir um louvor, por favor. Obrigado, Rony. Depois me lembre, vou mandar um pix. Bora, Isaías, pela fé. Oh, aleluia. Certo dia eu estava em um ambiente de culto. E uma irmã veio até mim e profetizou algo sobre a minha vida. Ela profetizou algo a respeito de um avivamento financeiro, envolvendo o ministério, envolvendo as pessoas que eu cuidava, envolvendo a igreja, envolvendo tudo que Deus tem para fazer por meio da nossa vida, não apenas nessa cidade, mas nessa região. Porque nós somos um farol para essa região. Amém. E depois de profetizar a respeito desse avivamento financeiro, dessas coisas, ela tirou uma quantia do bolso e ela ofertou na minha vida. Ela disse, pastor, como sinal e símbolo disso que o Senhor falou, eu quero marcar esse tempo, ofertando essa quantia na sua vida. E nós oramos por aquela oferta. Irmão, vamos orar por essa oferta. Nós consagramos ao Senhor, expressamos gratidão, não apenas pelo valor, mas pelo mover do Espírito, valorizando aquilo que o Senhor estava falando. Está comigo? Eu coloquei o valor já estava no bolso, eu subi, enfim, fui para um outro ambiente, eu iria ministrar. E me veio uma inclinação. Não é para você ficar com dinheiro. Essa semente é para você plantar em outra terra. E aquilo me encheu de alegria. Eu disse, glória a Deus, Pai, vamos lá. Sejamos obedientes à visão celestial, aquilo que Deus está impulsionando. Eu me alegrei. Então eu perguntei, quem, Senhor? Qual é a terra que eu vou investir? Onde é que eu vou semear? Então eu guardei um momento oportuno e horas depois, em um momento de oração, houve um mover naquele ambiente. Eu estava ministrando. Um mover a respeito de portas financeiras abertas, um mover a respeito de... Era no Rema, era pessoas que estavam crendo para se matricular no segundo ano. E o Senhor me deu uma direção de chamar pessoas para receber a oração. Mas antes mesmo que começasse a se mover,
Eu olhei para uma senhora, e o Espírito Santo falou comigo: o dinheiro é dela. E a gente não sai assim, como um trem desgovernado, não. Não, amém? Eu esperei o momento adequado e a maneira adequada, prescrutei meu coração. Eu esperei o momento para entregar aquilo que não me pertencia, mas pertencia àquela mulher. Quando nós fizemos o apelo de oração sobre esse assunto, sobre portas abertas, recursos abertos, ela veio à frente. Ela estava crendo e dando passos de fé a respeito da manutenção dela no rema, irmãos. Ela estava agarrada, crendo. Ela não sabia. O dinheiro estava no meu bolso, mas já era dela. Ela não tinha nem noção, irmão. Tinha dinheiro no meu bolso, que já era dela. Que Deus já tinha dito: não é seu, é dela. E quando aquela moça veio à frente, eu tive a oportunidade de orar por ela. E eu entreguei o valor a ela. Eu compartilhei o testemunho com os alunos. E alguém que estava lá no fundo, uma outra mulher, levantou-se, veio até ela e disse: eu vou pagar a sua matrícula e todas as mensalidades do rema esse ano. Da mesma forma que o Senhor tinha falado comigo a respeito daquela quantia, Deus já tinha falado com a moça. O rema dela já estava pago, ela só não tinha recebido naturalmente, mas ela já tinha recebido pela fé. Já era dela, irmão. Já era dela. Há algumas coisas que o Espírito de Deus falou comigo a respeito dessa experiência. Eu quero compartilhar com você. Há coisas que Deus já separou para a sua vida. Já é seu. 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 Você precisa se alegrar, porque já é seu. Já é seu. Ei, Deus já liberou, já é seu. Mas, irmãos, há um contexto de obediência e de crer muito poderoso nisso. Irmãos, aquela mulher que provocou a primeira onda, ela precisou crer que a voz que estava falando ao coração dela era a voz de Deus. Ela creu: Deus está falando comigo. O relacionamento com Deus fez ela perceber, a ouvir do sobrenatural pelo Espírito e ser uma boca de Deus. A fé e a obediência dela chegou no meu coração. Por minha parte, eu também precisei crer. Ter comunhão com Deus para perguntar: Espírito Santo, é meu? Não é? Não, não é. Quem é? Perceber. E uma vez que Deus falou, eu precisei obedecer, irmão. Porque irmão, estava tão bonitinho. Combinou bem aqui dentro, irmão. Mas não era meu. Eu precisei obedecer com alegria e crer no que Deus estava fazendo. Irmãos, aquela moça que foi encorajada pelo mover e pelas coisas que Deus estava promovendo no ambiente espiritual, ela precisou se levantar em fé, discernindo a voz de Deus e dizendo: opa, Deus está me mandando fazer. Há uma reação de rompimento de águas na fé e na obediência. Coisas, irmãos, que nós precisamos acessar, derramamentos que nós estamos ansiando, depende de um ato de obediência.
que vai gerar uma reação em cadeia. Quem pode discernir e imaginar o resto dos acontecimentos? É como uma fileira de dominó. Quem pode imaginar essa moça que está estudando no Rema? Quantas pessoas ela vai alcançar? O quanto dessa onda de fé, desse rompimento vai atingir? Irmãos, nós precisamos ser obedientes às instruções do Espírito, tendo ações correspondentes ao que nós estamos crendo. Fé parece loucura aos olhos humanos. Sim, parece loucura. Parece loucura, irmão. Quando o profeta diz: vai, Naamã, e mergulha naquele rio. Eu disse: se eu vou mergulhar naquele rio que comparado aos meus parece lama. Mas ele teve que mergulhar naquele rio para receber a cura. Eu estou certo? Foi Naamã? Jesus, irmão, fazendo um bolo de barro com cuspe e colocando nos olhos de um cego. É loucura, meu irmão. Não tem lógica, mas tem poder de Deus. Oh, irmão, muitas vezes eu estava nesse púlpito, talvez você não tenha percebido, mas quando eu falava sobre família, sobre filhos, eu dizia: os nossos filhos. Meu irmão, eu sabia o que Deus estava falando comigo. Eu já estava dizendo: eu tenho, meu irmão. Eu tenho. A gente precisa agir à altura. Senhor, o que é que eu preciso me posturar? Quais são os comandos do Senhor? Crer em Deus, irmãos, ser obediente às instruções que o Senhor dá, libera coisas, destrava coisas, irmãos, que a gente tem para receber. Muitos não têm recebido de Deus por andar num relacionamento de fé de maneira tímida, sabe, sem confiar, sem confiança suficiente para ter uma reação de obediência. Eu poderia falar de sobre muitas coisas. Sabe, essa pessoa que você tem orado e desejado que ela se converta, desejado, orado por salvação, você precisa ser obediente ao Senhor em algumas áreas, sendo generoso com essa pessoa, sendo amoroso com essa pessoa. Isso vai ativar coisas na vida dela, vai promover um ambiente propício. Pessoas que estão se relacionando com Deus e quando se trata de fé para ofertar e dizimar, diz: não, nisso eu não creio não. Eu creio em tudo, Deus pode me curar, mas que eu devo ofertar, não, isso eu não creio não. Isso aqui é apócrifo. Eu vou dizer uma coisa para você: dizimar e ofertar não é apócrifo, é bíblico. Você pode não crer, meu irmão, o problema é seu. Agora que é bíblico, é. Você está desobedecendo, sim. Só é parar um pouquinho para você. Sabe aquela oração de consagração que eu falei? Pergunta para Ele: Espírito Santo, qual a tua vontade a respeito disso? Se dedica às coisas do Espírito. Ele não é enganoso, irmão. Ele fala a vontade de Deus para nós. Amém. E por que eu estou falando isso? Pastor, você está aproveitando para dar uma cajadada na igreja, né?
a respeito de colocar mais dízimo no meu oferta. Também, irmão, estou aproveitando mesmo. Mas porque é bênção para a sua vida. É porque essa onda de acontecimentos espirituais, que um recebe oferta, que semeia e que provê e que faz tudo acontecer, quer alcançar a sua vida. Esse movimento do milagre de Deus lhe pertence. E você está fora desse movimento porque está sendo carnal, porque está pensando como um homem natural, como alguém que ainda se governa e não se deixa ser guiado pelo Espírito e obediente à palavra. Oh, irmãos, eu sou muito grato a Deus pela palavra dele, pelas direções do Espírito, pelas oportunidades de obedecer. Oh, irmão, é tão bom quando nós percebemos que a nossa vida está sendo conduzida em obediência ao Senhor. É bom demais, meu irmão. Não existe caminho de maior paz e alegria do que o caminho de obediência ao Senhor. E nesse caminho de obediência, nesse caminho de relacionamento, de ouvir do Espírito, é nesse caminho que nós recebemos pela fé o que nós precisamos. Nós recebemos pela fé o que nós precisamos. Tire os seus olhos por um momento só das coisas materiais. Senhor, eu recebo pela fé o carro novo. Amém, irmão, eu creio com você. Senhor, eu recebo pela fé o marido. Eu creio com você, irmão. A irmã, tudo bem. Senhor, eu recebo pela fé. Tudo bem, irmão, eu creio com você. Mas tire um pouco o olhar dessas questões. E deixa Deus te mostrar alvos de fé que você está desatento e você precisa crer para essas coisas. Há coisas mais importantes que Deus quer falar com você. Filho, creia para isso. Eu quero te desenvolver nessa área. Eu quero te desenvolver nessa outra área. Não que as outras coisas não sejam, são importantes, irmãos. Deus se interessa em tudo na nossa vida. Não há nenhum pecado em crer para essas outras coisas. Mas já imaginou crer por ajustes interiores? Por coisas que Deus quer ajustar dentro? Deus quer alinhar as estruturas para derramar mais. Eu não sei se você percebe, mas há um fluir profético nesse lugar. Deus quer alinhar as estruturas para derramar mais. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Seja favorável. Deixa Deus fazer, irmão. Seja obediente. Seja fácil de Deus lidar. Não seja massa bruta, imodelada, sabe? Ruim de peleja. Seja fácil para Deus. Entenda, veja. Não me tome por antibíblico. Seja fácil para Deus como seja favorável. Para Deus não existe nada difícil. Mas seja favorável, irmão. Permite. Deus, pelo seu Espírito, Ele é elegante, Ele é cavalheiro. Ele não é invasivo. Ele quer que a gente escolha Ele. Ele quer tratar conosco. Amém. Oh, aleluia. Cremos, Pai, por tantas coisas sendo aperfeiçoadas na nossa vida. Cremos, Senhor, por casas próprias.
Cremos por reforma de casas. Cremos por, Senhor, procedimentos de saúde que pessoas precisam fazer sendo realizados. Cremos, Senhor, por troca de carro. Cremos, Pai, por contas pagas e dinheiro sobrando. Mas, Pai, nós cremos também por uma vida de maior obediência ao Senhor, de maior percepção espiritual, de maior consagração. Senhor, nós cremos por uma vida de andar em perdão, em generosidade, em ser fiel ao Senhor nas pequenas coisas, Pai. Nós cremos nisso também, Pai. Oh, aleluia. Oh. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.